O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam sentados um instante. Hoje, nessa primeira leitura, vemos a fidelidade deste homem extraordinário, esse santo colossal chamado Eleazar, que tem a sua vida de uma integridade completa, que leva uma vida inteira a serviço de Deus, e a prova maior da sua vida é no fim, onde ele é convidado a entregar-se ao mal, a apostatar, portanto, abandonar a fé, queimar incenso aos ídolos, renunciar ao Deus verdadeiro e prestar culto a divindades falsas diante de todo o povo de Israel. E ele diz não, porque exatamente foi fiel a tudo aquilo que Deus deu para ele ao longo da vida, fiel a todas as graças, a uma graça menor, a uma graça maior, a todas as graças. E ele, no fim da vida, dá um exemplo belíssimo. Então, apenas essa última frase que ele diz aqui, Eleazar, porém, estando para morrer sob os golpes, disse ainda entre gemidos: o Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria, por causa do temor que lhe tenho. Assim Eleazar partiu desta vida, com sua morte deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. E não só para a nação, mas para o mundo inteiro. Esse personagem é do Antigo Testamento e hoje nós estamos venerando a ele, contemplando a radicalidade dele no bem, a rigidez dele no bem, a firmeza dele no serviço a Deus. Porque se ele tivesse prevaricado, quantos ali dependiam da fidelidade dele? E depois se entregariam à idolatria, prestariam culto a divindades, portanto ao demônio, e deixariam de praticar a fé verdadeira. Ele foi fiel. E deixa o exemplo. E em contrapartida temos na segunda leitura, no Evangelho, Zaqueu. E Zaqueu, que tinha, como diz aqui o Evangelho, ele era muito rico. Sabe-se que na época a profissão de cobrador de impostos era uma profissão onde muito facilmente os impostos não iam para quem devia receber, mas para o bolso daquele que cobrava. Mas ele era muito íntegro, ele era muito reto, mas sobretudo, tem uma lição muito bonita na vida dele aqui para nós. Ele estava no meio da multidão e de repente Nosso Senhor passa. E Nosso Senhor passando, ele não conseguia enxergar Nosso Senhor. E quando é que ele começa a enxergar Nosso Senhor Jesus Cristo? E quando ele enxerga Nosso Senhor é quando ele sai do meio da multidão e sobe. Subindo numa árvore, ele enxerga Nosso Senhor. E mais extraordinário do que enxergar Nosso Senhor, ainda
é que ele é visto por nosso Senhor. Nosso Senhor o vê e nosso Senhor se convida para estar na casa dele. São detalhes muito importantes. Nosso Senhor vê a ele e diz: Zaqueu, desce depressa, eu vou estar na tua casa. Cearei na tua casa. É bem a imagem daquele que, ou daquela que é chamada por Deus. Primeira condição para a pessoa ouvir a voz de Deus e ser chamada por Deus para mais próximo dele. Sair do meio da multidão, sair do meio do caos do mundo, sair do meio da desordem do mundo, sair do meio da perdição do mundo. Enquanto a pessoa está mergulhada no meio desse caos, dessa desordem e que o mundo oferece, ela não consegue enxergar a Deus, não enxerga nosso Senhor Jesus Cristo e é incapaz de romper com aquilo que aprende nas coisas da terra. Quando ele sai, ele, portanto, sobe, ou seja, levanta os olhos, levanta as vistas para Deus, aí ele vai conseguir contemplar Deus e, sobretudo, ele vai conseguir ouvir a voz de Deus. Zaqueu, desce depressa. Muito bonita essa consideração. Isso quem dá é São João Crisóstomo. Só assim a pessoa abre o coração dela para Deus. Porque, do contrário, ela se fecha, não só se fecha, mas não se desapega dos bens. E, não desapegando desses bens, na hora suprema, que é a hora da morte, ela faz aquilo que Eleazar não fez. Ela vai queimar incenso aos deuses, ela vai queimar incenso aos ídolos, ela vai deixar de dar a última glória a Deus, que é entregar a própria alma nas mãos dele. E ele, nosso Senhor, chama Zaqueu e, sinal claro de que ele foi fiel à graça, ele prontamente obedece. Desce depressa e prepara para receber nosso Senhor. E por último, o que ele faz? Essa declaração de rompimento com o mal, com rompimento com o pecado. Ele diz: Zaqueu, desce depressa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Quando a graça bate na nossa alma, a pessoa deve dizer sim com alegria. E rápido, depressa, porque do contrário passa nosso Senhor. Lembra da frase de Santa Teresa: eu temo a Jesus que passa e não volta mais. Santa Teresa d'Ávila dizia isso: eu temo a Jesus que passa e não volta mais. Então são graças que Deus nos concede, que a pessoa tem que ser ágil e recebê-las depressa e com alegria. Diz aqui: ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Aqui o ódio se volta contra nosso Senhor pela bondade dele, mas também contra Zaqueu. Diz a tradição que ele, Zaqueu, depois que nosso Senhor morre e ressuscita, a igreja começa a se expandir, ele, Zaqueu, é posto numa situação de perseguição e é posto para longe de Jerusalém e é exilado pela fidelidade dele a nosso Senhor. E nosso Senhor recebe, ou melhor, ele, Zaqueu, recebe nosso Senhor, podemos dizer a mesma coisa aqui, nosso Senhor também recebe Zaqueu. E ele declara: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. A lei de Israel exigia isso, a lei de Deus exigia isso. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Por que nosso Senhor disse isso? Que ele era um filho de Abraão, que ele tinha fé como Abraão, né? Que ele descendia de Abraão, nesse sentido aqui, é que ele tinha fé. Então vamos pedir a Nossa Senhora a graça de termos, primeiro, uma fidelidade inteira, como teve Eleazar. Segundo, a graça, quando me chama, Deus quando me chama, depressa atender o chamado de Deus com alegria e desprender-se de tudo. Mas para desprender-se de tudo, eu tenho que sair do meio da bagunça, do meio da multidão. É bem o que o demônio quer fazer com as pessoas hoje em dia. Metê-las num caos dentro desse mundo, numa desordem completa, uma desorientação absoluta, por onde a pessoa não sabe mais onde está Deus, onde está a graça, onde está o sobrenatural, e tende, por fim, a queimar incenso aos deuses, tende, por fim, a abandonar a própria fé. Vamos pedir a Nossa Senhora a graça de sermos fiéis, fidelíssimos como Eleazar. E, caso estejamos mergulhados numa situação difícil, sair do meio da multidão. Podemos aplicar também, rezar mais,
contemplar. Aí Nosso Senhor nos olha com benevolência e nos chama. Vem depressa. E aí atender o seu chamado. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos obtenha essa graça. E ela dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.